Vamos aí agora gravar as questões 28, 29 e 30. São questões bem teóricas. Vamos passar bem rápido porque já vimos a teoria a respeito dessas questões já. E essa questão 29 ela vai tratar sobre NBR 2410. A gente vai voltar com essa questão mais tarde, quando nós estivermos fazendo uma apresentação diretamente da norma, mas vamos fazer bastante comentário a respeito dela agora no momento também. Uma fonte, na questão 28 agora, né? Uma fonte de alimentação trifásica equilibrada, ó, alimenta uma carga trifásica desequilibrada, ambas com conexão em estrela. Considere que o neutro da fonte de alimentação não está conectado ao ponto central da carga trifásica. Para essa situação, considere as afirmativas abaixo. Os módulos das tensões de fase da carga são iguais. Olha só, primeira parte aqui. Trifásica desequilibrada, ela vai ser caracterizada justamente pela tensão de fase de carga, né, que vão ser diferentes. Isso aqui porque o neutro não está interligado com o neutro da fonte. Se tivesse, você teria a mesma carga, mas como a mesma tensão nas cargas. Como você não tem o ponto neutro ligado, ocorre aquele fenômeno de deslocamento do neutro. Ou seja, a carga com maior resistência, ela vai ter uma maior tensão. Então a primeira, a gente já decidimos que era falsa. As correntes de linhas, ó, correntes de linhas são iguais às correntes de fase de carga para cada fase, respectivamente. Nós temos aquela configuração basiquinha de estrela lá. Vou usar só esses dois aqui. Aí tem aqui a carga. Aqui é o seguinte. Aqui é uma fase, aqui é outra fase. Aqui é o ponto neutro. Lembrando que não está interligado aqui. Aqui, essa corrente que circula por essa carga, ela é igual a que circula por essa aqui, que também é igual a de linha. No circuito estrela, né, nós temos essa característica. As correntes de fase é igual à corrente de linha. Já a tensão de linha é igual à tensão de fase vezes raiz de 3. No triângulo isso aqui inverte. Na configuração triângulo, você vai fazer o seguinte: a corrente de linha é igual à corrente de fase vezes raiz de 3. E já a tensão, porque no triângulo você vai estar ligado às fases em paralelo com a carga, você vai ter que a tensão de linha vai ser igual à tensão de fase. Mas nesse aspecto, nessa configuração que nós encontramos aqui na situação do problema, nós temos que a corrente de linha é igual à corrente de fase e vice-versa. Portanto, a 2 a gente já decidimos que é verdadeira. O somatório das correntes de linha é nula. O somatório, a gente sabe que nós temos que somar vetorialmente, porque cada um está num sentido diferente. Mas se a gente somar elas todas numa situação vetorial, nós vamos ter que isso aqui é igual a IN e que isso é igual a zero. Portanto, o somatório das correntes no circuito em estrela, mais uma vez, é nulo, né? Então aqui é verdadeiro. A gente vai responder a letra D. Essa questão aqui, ela envolve aí circuitos trifásico, equilibrado e desequilibrado. Já temos algumas questões a respeito desse tópico aí resolvida. Aqui, essa questão aqui, a 29, ela vai tratar sobre aspectos que estão contidos lá na 5410.
Essa norma a gente vai ver se a gente consegue ainda fabricar aí uma explanação, uma exposição a respeito dela antes da próxima prova da Petrobras. Fazer um esforço sobrenatural. Para circuitos elétricos com tomadas de corrente, ó, temos que analisar isso aqui, ó, pelo aspecto de tomadas de corrente situadas em áreas externas às edificações, nas instalações elétricas de baixa tensão. A NBR 5410 de 2004 determina que a letra A aqui ela é bem gritante, ó, não é necessária nenhuma proteção. Em circuito elétrico sempre vai ser necessário algum tipo de proteção. A gente, pela 5410, nós temos as proteções adicionais, né, e a proteção suplementar. As proteções que são obrigatórias. Uma das proteções obrigatórias está aqui na letra D. Independente de qualquer proteção adicional que você vai ter, a utilização de fusível como proteção contra curto-circuito e sobrecorrente vai ser uma obrigatoriedade em qualquer circuito. Ela é uma proteção básica. Você tem as proteções adicionais e tem a suplementar, que complementa, né? Mas a básica você não pode abrir mão nunca. E uma outra coisa gritante aqui é a utilização de fusíveis para proteção de condutores do tipo terra. Em qualquer situação que ocorra na sua instalação elétrica, o único condutor que você vai torcer para nunca perder a continuidade, ou seja, você não vai querer que ele tenha fusível fio terra. É ele que vai garantir a equipotencialização da sua instalação elétrica. Então você jamais vai querer que esse cara se parta. Então você também jamais vai colocar fusível nele. Então, ó, já eliminamos só nessas coisas mais gritantes 3 opções, ficamos com 2. Aí você tem lá contra surtos. Como a gente está tratando aqui de instalações externas às áreas de edificações, você poderia até ter uma duvidazinha sobre o surto, porque o surto, ele é a norma, ela vai falar que isso aqui quando a rede é externa, né, rede externa. Só que é o seguinte, quando eu tenho rede externa, aqui ele está falando de tomadas de corrente. Então, o contra curtos, contra surto, né? Proteção contra surto é quando você tem a rede exposta a perturbações eletromagnéticas, perturbações de ordem naturais, tipo raio, isso, aquilo, outro. Você tem que ter lá o nosso DPS, que ele vai desligar o circuito caso a tensão da rede passe de um limite previsto durante um tempo muito alto, é claro. O que sobra aqui para tomadas situadas em áreas externas, não só em áreas externas como em áreas internas, algumas áreas internas, tipo copa, cozinha, banheiro, né, principalmente na região das banheiras e do boxe, né, com rebaixo, vai ser o diferencial residual, que ele pega aquela corrente de fora, né, aquela corrente que está voltando pelo terra, e desarma um dispositivo que está acoplado ao disjuntor que alimenta, né, que faz a proteção contra curto-circuito e sobrecorrente. Ele desarma esse disjuntor e mata a força, né, lá da tomada. Lembrando que aqui para áreas externas e regiões de banho, você tem que usar aquele de alta sensibilidade, como é determinado, sensibilidade, como é determinado pela essa mesma norma aqui, 5410 de 2004. Bom, aqui não sobra uma outra alternativa, porque todas elas estão bem gritantes mesmo. A letra C é que vai responder melhor essa questão. Continuando agora a questão 30. Para a proteção de um determinado circuito elétrico, foi utilizado um fusível do tipo GR. Bom, aqui essa questão aqui eu gosto de sempre frisar que a Petrobras, a Sesgran Rio de uma forma geral,
ela pega algumas nomenclaturas de alguns fabricantes e joga na sua prova como se você tivesse que ser pleno conhecedor do catálogo de alguns fabricantes. Isso não é especificado em norma com com essas letras. Mas isso aqui é um fusível ultra rápido, né? Usado geralmente para equipamentos eletrônicos. Então você já não tem muito mais o que pensar. O único que aparece eletrônico aqui está aqui. Então 30, letra B.